Existem certas pessoas que você está ajudando e que, sem perceber, estão drenando suas forças, sua energia, destruindo tua paz, afetando a tua vida. Olha, quando Deus me revelou o que eu preciso hoje entregar para você, eu percebi de fato que este é um alerta que você precisa receber e com muita urgência, porque tem gente me acompanhando aqui que está sofrendo não por causa do inimigo, mas por causa de quem está deixando entrar na vida. Tem pessoas que Deus mandou você amar, mas nunca mandou você carregar. Tem pessoas que Deus mandou você orar, mas nunca mandou você salvar. E tem pessoas que Deus está tentando tirar da tua vida, mas você continua trazendo de volta. Então, antes de orar por você hoje, eu quero te falar de algumas pessoas que Deus diz que você precisa parar de ajudar imediatamente. Eu preciso te alertar, pois se você não tomar cuidado, pode acabar sendo manipulado, usado, drenado. Olha, nós somos ensinados que ajudar os outros é sempre bom. Mas se eu dissesse que ajudar pessoas erradas, pode, na verdade, ir contra a vontade de Deus. Existem pessoas em nossa vida que não estão procurando ajuda. Elas estão procurando alguém para carregar seus fardos, enquanto continuam seus caminhos. Elas querem seu esforço, mas não sua sabedoria. O próprio Jesus, ele estabeleceu limites, ele se afastou de certas pessoas. João 2,24 nos alerta contra jogar pérolas aos porcos. Mateus 7,6 nos diz para não dar o que é sagrado aos cães. Jesus não se deixou manipular por aqueles que não tinham desejo de mudar. Se Jesus estabeleceu limites, por que lutamos para fazer o mesmo? Então hoje eu vou revelar para você pessoas que você não deve ajudar, de acordo com a Bíblia. Número 1, o preguiçoso. Olha, eu quero que você me ouça hoje com os ouvidos espirituais. A Bíblia, ela é clara. A preguiça não é uma fraqueza, é uma escolha, um hábito e, em última análise, uma forma de autossabotagem. Provérbios 10,4 declara que mãos preguiçosas produzem pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. Se um homem se recusa a trabalhar, se ele se recusa a se esforçar, se ele evita consistentemente a responsabilidade, então a pobreza que ele experimenta não é um ataque do inimigo, é o resultado de sua própria negligência. Então, entenda isso. O apóstolo Paulo foi tão forte nessa questão que escreveu assim: se alguém não está disposto a trabalhar, que não coma. Isso, minha gente, não era crueldade, era um princípio divino de responsabilidade. Deus ele projetou a vida de tal forma que colhemos o que plantamos. Se uma pessoa não semeia nada, ela não deve esperar colher nada. Mas quando intervimos e resgatamos continuamente os preguiçosos, interrompemos o sistema divino que deveria trazer correção. Entenda isso. Quando você ajuda uma pessoa preguiçosa financeiramente, você não a abençoa, você a amaldiçoa. Você a tira da lição que poderia provocá-la a mudar. O próprio Jesus deu uma parábola que ilustrou o custo da preguiça, ali em Mateus 25, 24 e 30. Ele conta sobre um servo que recebeu um talento, mas escolheu enterrá-lo em vez de investi-lo. Quando o mestre voltou, ele não recompensou o medo ou as desculpas do servo. Ele o chamou de perverso e preguiçoso. E tirou o pouco que ele tinha. Este é um aviso bíblico. Antes que se recusam a se mover, acabarão perdendo até mesmo o que têm. Deixa eu fazer aqui uma explicação necessária. Há uma diferença entre aqueles que não podem trabalhar e aqueles que não querem trabalhar. Eu estou falando aqui daqueles que não querem trabalhar, não querem se esforçar. Provérbios 6, 9 e 11 nos adverte: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de preguiça, um pouco de dobrar as mãos para descansar, e a pobreza virá sobre você como um ladrão, e a escassez como um homem armado. Se alguém se recusa a assumir a responsabilidade pela própria vida,
está caminhando em oposição direta à palavra de Deus. E tem gente aqui me ouvindo que anda esgotado e exausto porque continua tentando ajudar pessoas que se recusam a ajudar a si mesmas. Você tem derramado sobre essa pessoa seus recursos, seu tempo, sua energia, mas quanto mais você dá, menos elas fazem. Deixa eu dizer outra coisa. Isso não é um fardo de Deus. Existe um momento para ajudar e um momento para recuar. Se você continuar alimentando um homem que se recusa a arar seu próprio campo, você está impedindo que ele aprenda a confiar em Deus. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer: não carregarei o que Deus nunca me pediu para carregar. Entende isso? Aí você pode estar se perguntando, né? Ô Fábio, meu irmão, como sei se alguém é preguiçoso ou apenas está enfrentando uma temporada difícil? Aqui estão alguns sinais. Eles sempre têm uma desculpa para não trabalhar, mas têm tempo suficiente para entretenimento, distrações, passeios. Eles esperam que os outros forneçam para eles, mas são relutantes em colocar esforço necessário. Eles têm oportunidades, mas se recusam a aproveitá-las. Eles só procuram ajuda quando estão em crise, mas nunca tomam medidas para evitar a próxima crise. Escuta isso. Não é errado estabelecer limites. Jesus não correu atrás do jovem rico quando ele se afastou. Deus mesmo permite que as pessoas sintam o peso de suas escolhas, porque às vezes a dor é a única coisa que provocará uma pessoa a mudar. Se você tem sido um facilitador dos preguiçosos, é hora de parar. E se você tem sido preguiçoso, é hora de se arrepender e começar também a mudar. A boa notícia é que Deus ele dá graça àqueles que se humilham. Provérbios 13:4 nos diz que o apetite do preguiçoso nunca é satisfeito, mas os desejos dos diligentes são plenamente satisfeitos. Se você se levantar, sacudir a complacência e colocar as mãos para trabalhar, Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Amém? Agora, a pergunta que eu faço para você neste momento é esta: quem você está ajudando que Deus lhe disse para deixar? Ore por sabedoria, ore por discernimento, porque a verdade é que você nunca pode salvar alguém que está comprometido em ficar preso. Amém? Preste agora atenção ao segundo tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar. Antes, eu peço a você, já deixa para mim aqui o seu like, o seu gostei, o seu curtir, que é importante para a gente. E envia este vídeo, este direcionamento nesse instante para alguém que você ama, porque é importante que as pessoas que você ama também entendam isso, viu? O segundo tipo de pessoas que você não pode mais ajudar daqui para frente são os ingratos. Olha, existe um tipo de pessoa que recebe seu sacrifício, seu amor, seu esforço, seu tempo, mas age como se você não tivesse feito mais do que a sua obrigação. E ingratidão, meu irmão, ingratidão, minha irmã, não é só um mau hábito, é sinal de coração corrompido. A Bíblia nos alerta sobre isso claramente, em Lucas 17, 17 e 18. Jesus, ele curou, você conhece a passagem, né? Jesus, ele curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus percebeu isso e perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Essa é uma pergunta que precisamos fazer hoje também. Onde estão as pessoas que receberam, mas nunca voltaram para agradecer? Onde são aqueles que foram ajudados, mas nunca disseram obrigado? Onde estão aqueles que foram levantados, mas nunca reconheceram a mão que os ergueu? Entenda, gratidão é sinal de um coração humilde, alinhado com Deus, mas ingratidão mostra egoísmo, arrogância. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo alerta que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, amantes do dinheiro, ingratas, percebeu? Ingratidão é sinal de uma geração afastada de Deus. Quando alguém não reconhece suas bênçãos, fecha as portas para novas bênçãos. E ajudar uma pessoa ingrata é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você derrame, nunca será suficiente. Quanto mais você ajuda, menos essa pessoa valoriza. Quanto mais você dá, mais ela exige. Provérbios 17:13 nos avisa: o mal nunca sairá da casa de quem paga o bem com o mal.
Isso quer dizer que existem pessoas que não só deixam de agradecer, mas também maltratam justamente quem as ajudou. Já passou por isso? Já fez tudo por alguém e depois essa pessoa te virou as costas? Te traiu? Ou saiu da sua vida como se você nunca tivesse feito nada por ela? Você pode até tentar agradar a pessoas ingratas, mas Deus não te chamou para ser capacho de ninguém. Deus não te mandou continuar derramando o que é precioso sobre quem se recusa a valorizar. Pare de dar o seu melhor para quem não valoriza. Pare de se sacrificar por quem não reconhece. Pare de se deixar esgotar por gente que não te diz um obrigado sequer. Você sabia que a gratidão é uma chave para a multiplicação? Quando Jesus multiplicou os pães e peixes em João 6,11, a Bíblia diz que ele deu graças antes de distribuir. Ali em 1 Tessalonicenses 5,18, somos ordenados a dar graças em todas as situações, porque a gratidão atrai novas bênçãos. Quando você agradece a Deus, Ele libera mais. Quando você valoriza o que já tem, Ele aumenta. Mas quando você é ingrato, você mesmo bloqueia a sua vitória. Se a gratidão abre portas, a ingratidão fecha. Tem gente que não está travada por causa do inimigo. Está travada por causa da própria ingratidão. Tem gente que não vive o transbordar porque nunca parou para reconhecer o que Deus já fez. Então, quer viver o favor de Deus? Desenvolva um coração grato. Quer andar com sabedoria? Pare de ajudar gente ingrata. Deixe que elas aprendam a valorizar antes que percam. Porque, deixa eu te falar uma coisa, entenda essa verdade. Tudo que você se recusa a valorizar, mais cedo ou mais tarde, você perde. Amém? O terceiro tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar são os orgulhosos, os arrogantes. Olha, vai prestando atenção. A Bíblia não só alerta contra o orgulho, ela condena o orgulho. O orgulho é perigoso, destrutivo, enganoso. Provérbios 16:18 é direto. O orgulho vem antes da destruição e o espírito arrogante antes da queda. Tem gente tão cheia de si que não sobra espaço para Deus. Gente tão presa ao próprio jeito, à própria inteligência, aos próprios resultados, que não aceita a correção, não aceita conselho, não aceita direção. E sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela cai. Sempre. Tiago 4,6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já ouviu isso? Deus resiste ao soberbo. Ou seja, quando você age com arrogância, não está só enfrentando pessoas ou problemas, está em oposição direta com o próprio Deus. E eu te garanto, essa batalha você não vai vencer. Talvez você esteja pensando assim, né? Mas, Fábio, meu irmão, a gente não tem que ajudar as pessoas? Claro que sim. Ajudamos os feridos, levantamos os caídos, fortalecemos os fracos, mas não perdemos tempo tentando ajudar quem não acha que precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque o orgulho é uma porta fechada. Tente corrigir um orgulhoso, ele rejeita. Tente guiar, ele ignora. Tente alertar, ele despreza. A Bíblia diz ali em Provérbios 26:12, você já viu alguém que se acha sábio demais? Pois há mais esperança para o tolo do que para ele. Tem gente sofrendo não por causa de ataques do inimigo, nem por problemas externos. Tem gente sofrendo porque se recusa a ouvir, a aceitar correção, a se humilhar. Escuta, se você continuar tentando ajudar um orgulhoso, vai terminar frustrado e esgotado. Porque você não consegue salvar alguém que nem acha que precisa ser salvo. Então, deixa eu fazer aqui antes uma distinção importante. Confiança não é arrogância. Confiança vem de quem confia em Deus. Arrogância vem de quem só confia em si mesmo, certo? A confiança diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A arrogância diz, fui eu quem fiz, eu construí, eu conquistei. E quando você começa a tomar o crédito por algo que pertence a Deus, você está cavando sua própria cova. Quer ver o exemplo mais claro disso? O rei Nabucodonosor, ali em Daniel 4. Esse homem tinha poder, riqueza, influência, mas cometeu um erro fatal. Ele tomou para si a glória que era de Deus. Um dia, ele olhou para o palácio e disse,
Não é essa a grande Babilônia que eu construí com força do meu poder para a glória da minha majestade? Na hora em que ele falou isso, o juízo caiu sobre ele. Deus tirou dele o trono, o palácio, o poder, e fez aquele homem viver como um animal no deserto por 7 anos, até que ele se humilhou e reconheceu que o trono pertence ao Senhor. Foi só quando o rei Nabucodonosor reconheceu que só Deus reina que sua restauração começou. O orgulho faz a pessoa ignorar os alertas. O orgulho faz rejeitar conselhos sábios. O orgulho te põe em batalhas que você nunca foi chamado para lutar. E tem gente aqui agora me acompanhando, frustrada, cansada, exausta, porque está tentando ajudar pessoas que simplesmente não querem ajuda. Você derrama a sabedoria e elas desprezam. Você tenta guiar e elas existem. Você alerta e elas ignoram. Deixa eu te dizer algo mais. Você não consegue forçar sabedoria em quem age como tolo. O próprio Jesus disse ali em Mateus 7,6: Não jogue o que é sagrado aos cães, nem lance suas pérolas aos porcos, porque eles pisarão e depois se voltarão contra você. Tem gente tão arrogante que vai pegar a sabedoria que você entrega e pisar nela. Você não pode ajudar alguém que se recusa a reconhecer que precisa de ajuda. Você não pode corrigir alguém que acredita que está sempre certo. E se você continuar tentando forçar sabedoria onde ela é rejeitada, tudo que vai conseguir é perder seu tempo, se desgastar, atrair para a sua vida estresse desnecessário. Agora, não estou dizendo que você deve ser grosseiro ou cruel. Eu estou dizendo que você precisa usar discernimento. Se você percebe orgulho na pessoa, confronte com amor. Mas se ela se recusar a ouvir, dê um passo atrás e deixe Deus tratar com ela. Amém? Tem lições que só se aprendem com dor. Tem gente que só muda depois de perder tudo. Nabucodonosor só mudou depois de ser derrubado. Às vezes, o gesto mais amoroso que você pode ter é deixar a pessoa colher as consequências do próprio orgulho. O quarto tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar. Olha, já deixa aqui o seu like, se eu gostei, se eu curtir. Já envie esse vídeo para as pessoas que você ama. Essa direção hoje é importante demais. Então, envia. Daqui a pouquinho eu vou orar com você. Agora preste atenção no quarto tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar. Os perversos e pecadores. Eu sei que hoje em dia o mundo vive dizendo que Deus ama todo mundo. Isso é verdade, mas não confunda o amor de Deus com a aprovação de Deus. Deus não abençoa a maldade. Deus não apoia o pecado. Deus não recompensa a rebeldia. E como servos dele, somos chamados a andar com sabedoria. O Salmo 1 diz com todas as letras: Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Entendeu? Se você quer ser abençoado, precisa se afastar de más pessoas. Agora, deixa eu ser claro. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Todos nós falhamos. Mas tem uma diferença entre alguém que peca e se arrepende e alguém que vive pecando. Defende o pecado e ainda incentiva os outros a pecar. A Bíblia é direta, ali em Provérbios 6, 16 e 19. Diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. E sabe o que está nessa lista? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja maldades, pés que correm para o mal. Tem gente nesse mundo que simplesmente não quer saber de Deus, zombam da palavra, rejeitam a verdade, promovem o que é errado. E se você está tentando ajudar uma pessoa que está decidida a viver na maldade, você está perdendo o seu tempo. Se a pessoa está comprometida com o pecado, sua ajuda não vai mudar nada. Sua bondade não vai quebrantar o coração dela. Seu sacrifício não vai fazê-la se arrepender. E aqui está o perigo real. Quando você ajuda o perverso, você se torna cúmplice. Romanos 1,32 diz: mesmo sabendo que Deus reprova, eles continuam pecando e ainda aplaudem quem faz o mesmo. Entendeu? Tem gente que não apenas vive na escuridão, eles arrastam outros para lá também. E se você apoia, acoberta ou fortalece esse tipo de pessoa, está se associando a algo que Deus já condenou. Jezabel foi perversa e seu fim foi trágico. Caim matou seu irmão
e foi amaldiçoado. Judas traiu Jesus e se destruiu. Sabe o que todos eles têm em comum? Foram avisados, mas se recusaram a se arrepender. Escuta, tem gente aqui me acompanhando que tem pessoas assim perto dela. Parente, colega no trabalho, amigos, e se perguntam como amar sem me contaminar? Como ajudar sem me perder? E aqui está a resposta. Estabeleça limites, fale a verdade e nunca comprometa os seus valores. Ame sim, sem se sujeitar ao pecado. Você pode amar essas pessoas sim, mas ame o suficiente para dizer a verdade. Não apoie a rebeldia delas. Você pode orar por elas sem participar do pecado delas. Você pode interceder sem se afundar junto com elas na bagunça. Tem gente que só vai mudar quando colher as consequências dos próprios pecados. Amém? O quinto tipo de pessoas que você precisa parar de ajudar: os tolos. Ouça com os ouvidos espirituais. Tolice não é a falta de inteligência, é a rejeição da sabedoria. Tem gente que não está sofrendo por falta de oportunidade, não está passando dificuldade porque ninguém tentou ajudar. Então, estão nessa situação porque recusam ouvir. A Bíblia está cheia de alertas sobre os tolos, né? Provérbios 13:20 diz com firmeza: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você anda com tolos, vai acabar se ferindo. Não porque você é tolo, mas porque está conectado com eles. Tem gente aqui me acompanhando que continua tentando ajudar pessoas que Deus já avisou para se afastar. O que é um tolo? É alguém que ouve a sabedoria, mas rejeita. É alguém que comete os mesmos erros de novo, e de novo, e de novo. Provérbios 26:11 é direto e impactante. Assim como o cachorro volta ao próprio vômito, o tolo repete a sua tolice. É forte, eu sei, mas é real. O cachorro vomita algo que o fez mal e depois volta lá para comer de novo. E é exatamente isso que o tolo faz. Sai de uma decisão ruim e volta para ela. Sai de um ambiente tóxico e entra de novo. Recebe conselho e ignora. Deixa eu te dizer algo com muito amor, mas com firmeza. Você não consegue salvar um tolo. Tem gente me ouvindo aqui que está frustrada, esgotada, sem forças, porque está derramando amor, tempo, energia, conselhos em gente que não quer mudar. Não importa quantas vezes você aconselha, alerta, corrige, essas pessoas voltam para os mesmos erros. O tolo vai te esgotar, vai te sugar, vai te arrastar para o meio da confusão dele. E ainda por cima, vai te parecer o errado. Você corre atrás, tenta ajudar, ele te rejeita, como se o problema fosse você. Já tentou conversar com o tolo? É como falar com uma parede. Provérbios 23:9 nos avisa: não fale ao tolo, porque ele desprezará suas palavras sensatas. Escuta, o tolo não é alguém que não sabe o que é certo, é alguém que se recusa a ser corrigido. Essa é a verdade dura. Se você continuar ajudando um tolo, você se torna parte do ciclo. Você vira aquele que ele procura quando tudo desaba, mas nunca muda. O tolo quer ajuda, mas não quer correção. Quer alívio, mas não quer transformação. E se você continuar tentando salvá-lo, ele vai sugar suas forças, desperdiçar o que você oferece e ainda te culpar quando tudo der errado. É por isso que Provérbios 4:7 diz: fique longe do tolo, pois nos lábios dele você não encontrará conhecimento. Tem gente aqui que precisa, ouça, dar um passo para trás e deixar a vida ensinar o que a sua voz não conseguiu. Você não pode salvar um tolo, só Deus pode quebrantar o coração dele. Amém? Deus, ele nos chama assim para sermos generosos, mas também nos chama para sermos sábios. E se você tem derramado seus recursos, seu tempo, sua energia em pessoas preguiçosas, arrogantes, ingratas, perversas, tolas, desonestas, então está na hora de repensar onde você está semeando. Porque, escute, tem gente lá fora que precisa da sua ajuda. Tem gente que vai valorizar sua bondade. Tem gente que vai usar com sabedoria o que você oferecer. Tem gente que vai ouvir, aprender e crescer. Mas se você continuar gastando tudo em quem não quer mudar, não vai sobrar nada para quem realmente precisa. Quando você investe nas pessoas certas, você vê crescimento. Quando você planta em solo fértil, você vê frutos. Quando você ajuda quem realmente está pronto para mudar, você testemunha a transformação. Então, seja sábio, tenha discernimento. Confie que Deus sabe lidar com aqueles que se recusam a ver. Isso é
é sabedoria para a vida. Isso é palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu esse direcionamento, essa palavra. Espírito Santo, confirma no coração dela o que vem do teu trono. Mostra, Senhor, com clareza quem são aqueles que ela precisa parar de sustentar, de proteger, de resgatar. Que essa oração seja um ponto final num ciclo de desgaste, de manipulação e de culpa injusta. Que toda cegueira espiritual caia agora. Que toda alma cansada seja renovada. Eu profetizo discernimento dobrado, sabedoria do alto e autoridade emocional para dizer basta onde o Senhor não está mais operando. Pai, quebra os laços que o inimigo usou para sugar a energia, os recursos e a paz dessa pessoa. A liberte, Pai, dessa dependência emocional que a fazia tentar salvar quem se recusa a mudar. E se quem está me ouvindo for essa pessoa que precisa de arrependimento, toca agora, Senhor. Quebra o orgulho, confronta a rebeldia, abre os olhos antes que o juízo final chegue. Nós declaramos, não vamos mais jogar pérolas aos porcos, não vamos mais lançar o que é santo aos cães. Vamos plantar em terra boa, vamos investir onde teu Espírito testifica. E a partir de hoje, seremos guiados por sabedoria, não por emoção, por obediência, não por carência. E aonde houver arrependimento verdadeiro, Pai, que haja restauração. Mas onde houver dureza de coração, que o Senhor trate diretamente. Deus, abençoa essa pessoa. Deus, realiza os sonhos que ela leva no coração. Resolva as situações que ela não está conseguindo resolver. Abra as portas que ela tanto precisa. Que ela daqui para frente, Deus, caminhe de cabeça erguida, confiante, porque sabemos que o Senhor está agindo na vida dela. Ela tem uma rotina espiritual e é por isso que será abençoada, honrada de maneira poderosa. E é por isso que muito em breve terá testemunhos para contar. Acalma então esse coraçãozinho, essa mente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa agora Deus te usar e faça essa oração chegar para o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe, copie o link e envie pelo WhatsApp. Receba esse abraço, sabe que eu te amo muito em Cristo Jesus. Que Ele te guarde, proteja e abençoe de modo forte, tremendo e poderoso.